Está no ar o programa Arte de Viver, com o terapeuta e constelador sistêmico Jorge Vá Ribeiro. Um programa para quem acredita que a vida pode ser uma obra de arte. Boa tarde, muito boa tarde. Estamos aqui estreando um novo programa na Mundial, Viver. E agora? Até esqueci o nome do programa de tão nervoso que eu tô. Arte de Viver. Arte de Viver, Arte de Viver, Arte de Viver. E eu tô aqui também com uma grande amiga e consteladora também, a Eva, que vai me ajudar aqui a desenvolver os temas e as coisas que a gente trouxe. Bom, primeiramente, eu gostaria de dar um pouco mais de uma explicação de como é o programa, do que a gente pretende, o que a gente preparou para levar para vocês, tá? Por que o nome do programa é... Arte de Viver. Arte de Viver. Viver é uma arte. Faz parte. Arte de Viver. Por que arte de viver, né? Vamos pensar um pouquinho aqui com a gente, né? Arte, como é que se faz arte? Como é que se faz uma obra de arte, né? Um artista, ele não basta ele ter lá só seu talento, né? Ele precisa ter as ferramentas dele para, de repente, uma boa tinta, uma boa tela, pincéis bons, né? Ele precisa de várias ferramentas, né? Então, a gente pretende também trazer aqui para vocês algumas ferramentas para que vocês tenham condição de transformar a vida de vocês numa obra de arte, né? Porque a arte de se relacionar, né? Para você se relacionar bem com as pessoas faz muita diferença na vida, né, Eva? Faz muita diferença, né? Te leva para caminhos em que você nem acredita que era possível e consegue levar aquilo, né? Através do conhecimento de pessoas, de você tratar com as pessoas, de você fazer... de você se relacionar mesmo com as pessoas, tá? Então a gente vai trazer várias dessas ferramentas para que vocês entendam como é que isso tudo funciona. Agora sim, eu tenho duas notícias para dar. Uma delas não é muito boa, tá? Não é muito boa. Vamos lá. E a outra é bem melhor, a outra vale a pena. A primeira é o seguinte, o nosso mentor mor, né, o Bert Hellinger, que é o alemão que criou as constelações, né, ele diz que nós não somos livres. O nosso sistema, a energia familiar de cada um de nós, ela exige que façamos algumas coisas, que corrigimos, que a gente coloque algumas coisas em ordem primeiro, antes de você ser livre para fazer qualquer outra coisa. Então, assim, de verdade não é uma notícia muito boa, né? A gente chegar aqui e falar para vocês que a gente não é totalmente livre, tá? Agora, a boa notícia é que né, com o Bert Hellinger, como ele criou, ele conseguiu fazer com que a gente entendesse como é essa energia, né, com a constelação. Então a gente consegue entender o que é que o campo, o que é que essa energia pede da gente, o que é que a gente precisa fazer para que a gente seja livre. E para que a gente tenha a condição de transformar, então, a nossa vida realmente numa obra de arte. E aí, Eva, o que você acha do que eu disse? Você acha que é assim mesmo? Você que é consteladora também há tanto tempo? Pois é, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. E é com muito respeito que eu me dirijo, né, a essa casa. Então, Jorge, eu sinto que a vida ela tem a cor que nós pintamos, né? E isso é uma arte. E nós estamos aqui, né? O nosso trabalho também aqui na rádio é para quê? Que nós possamos fazer escolhas, né? Mediante essa arte, mediante essa construção dos nossos dias, do nosso estar aqui nesse planeta. Então, isso traz uma responsabilidade das minhas escolhas e das ações
e do que isso vai decorrer, né? Porque essa escolha, seja sim ou seja não, ela vai trazer uma consequência. Ela tem um preço e ela tem um resultado. E aí é o quanto eu quero assumir perante isso. Então, o porquê da arte de viver a vida, né? Porque essa vida, ela é construível, né? Com todas as limitações, a não liberdade que nós temos perante o livre-arbítrio da constelação, mas existem caminhos e meios para ir tateando isso, né? Para conduzir. Bom, pelo que entendi, então, né? A gente é que faz isso, né? A gente é que faz a vida, a gente é que contém a condição de transformá-la numa obra de arte. Se a vida não está como uma obra de arte, não está tão bela assim, é porque de repente a gente é que não está conduzindo ela como deveria, né? De repente a gente não conhece as ferramentas, não conhece os meios para fazer com que ela se torne uma obra de arte. Eu queria colocar aqui para vocês, a gente pretende trazer várias ferramentas, tá? Uma delas, que eu até separei aqui, de a gente, dessa questão de relacionamento. Muitas vezes você que é turrão, você que de repente tem um pavio mais curto, ou então você que é tímido, né, que tem aí uma certa dificuldade, só para vocês terem uma ideia, né, do que é possível se fazer, tá? Então, assim, acompanhe o meu raciocínio, tá? Então, imagina você numa situação em que você está totalmente envolvido com a situação, você está vivendo aquela questão. Então, você está dentro do teu emocional, você está sentindo na pele o que aquilo está acontecendo. E, de repente, você tem um amigo que não está envolvido na situação, em que você vai falar com ele, de repente, ele te demonstra que ele tem uma visão muito mais ampla do que está acontecendo com você. Ele te dá algumas dicas, te fala algumas coisas que mostra que... mas é interessante, né? Como é que duas pessoas, duas visões diferentes, né? E a mesma situação e duas visões diferentes, né? É porque eles estão em posições diferentes. Então, se você aprender a se colocar nessas posições, você também aprende a controlar um pouco melhor o teu emocional. Então, mesmo que você esteja dentro de uma situação e você se consiga, né, falando, peraí, eu tenho um amigo que ele se dá muito bem nisso, então eu vou me colocar no lugar dele agora, como é que ele faria para resolver essa situação? Então ele te dá uma visão mais ampla, um pouco fora da situação, e consegue resolver com um pouco menos do emocional envolvido, né? E aí, assim, bom, esse seu amigo, de repente você chegou e você se abriu para ele porque ele também foi empático com você. Ou seja, ele se colocou no seu lugar, né, para entender como é que era a sua questão, e depois se colocou no lugar dele, ou se colocou num lugar de fora, para dar a opinião dele, para que fosse mais claro, para que fosse mais entendível. Então, assim, essa é uma ferramenta maravilhosa, para que você tenha um pouco mais de controle emocional, sabe? De que você consiga lidar melhor com as questões e tudo mais, e consiga trilhar um pouco mais. Então, essa é uma das ferramentas. Pois é, essa ferramenta ela vem falar da identificação, né? De repente, quando nós estamos dentro de uma situação emocional a ser resolvida, ou que solicite uma escolha, uma ação nossa, se nós estamos numa situação de identificação com essa situação, nós não conseguimos, existe uma dificuldade em olhar numa visão mais ampliada, e a constelação ela traz muito isso, junto com o autoconhecimento, para que nós possamos ter essa autorresponsabilidade mediante a situação, para dizer um sim ou para dizer um não, né? É mais ou menos referente a isso, essa ferramenta que o Jorge está nos falando. Gente, assim, a gente está inaugurando, né, a gente está estreando esse programa aqui, e além dele, a gente também está estreando um novo espaço, que é um espaço em Moema.
E eu queria deixar um telefone para vocês, caso vocês se interessem aí pelo que a gente está falando, pelas ferramentas que a gente está trazendo, ou vocês queiram conhecer uma constelação, vocês queiram participar de uma constelação. Então, assim, anota o telefone aí. DDD 11, tá? 96-331-3737, tá? Então, repetindo, 11-9631-3737. Provavelmente é a Milena que vai atender vocês, tá? É o WhatsApp, esse telefone também, tá? Bom, então, continuando aqui o que a gente estava falando, como eu comentei, né, do espaço e da questão de constelação, a constelação, ela proporciona como é que eu chamaria isso, né? Um desenrolar, né? Ela permite que você consiga ter uma visão das suas questões de forma a você ter um pouco mais de entendimento de como é que você vai agir em relação a ela, em relação às coisas, tá? É uma ferramenta maravilhosa e eu queria convidar vocês também para conhecer, sabe? Não só acreditar no que a gente está falando aqui, tá? Mas de repente ver de perto, porque já aconteceu várias vezes, Eva, de eu ter pessoas que me perguntaram, né, sobre a constelação, eu expliquei, a pessoa foi na internet, foi buscar mais informação, foi ver vídeo, foi, né, atrás de se munir de informação para saber do que se tratava aquilo e tal. E voltou, eu dei outras explicações, mas a pessoa só realmente entendeu na hora que ela entrou, que ela participou da constelação. Ela nem foi constelada. Essa pessoa que eu estou pensando aqui, ela nem foi constelada. Né? Mas o fato dela participar, ela veio falar para mim depois, falou, olha, é totalmente diferente. Eu li um monte de coisa, você me explicou um monte de coisa, mas passar pela experiência é uma coisa, assim, fantástica. Sim. Né? Até pessoas que às vezes nem acreditam, né? Muitas vezes, aliás, teve um caso também, né, na constelação, onde eu fiz uma constelação de uma moça em que ela era totalmente cética, ela não acreditava em absolutamente nada, né? E ela fez a constelação, eu coloquei primeiro ela, né, para representar ela mesma, porque isso acontece bastante na constelação, e ela não saía do mental, entendeu? Ela não sabia, ela não estava se permitindo entrar na situação. E aí eu a retirei, né, lógico, com contato, e pedi para uma outra pessoa representar, e essa pessoa começou a representar o estado emocional dela, não o estado mental, né? Começou a demonstrar o que ela estava sentindo e se comportar como o que ela estava se sentindo. Essa moça, no final, ela foi perguntar para outra que a representou quanto tempo fazia que ela estava trabalhando comigo. Eu falei, não. Que era pago. Aí a moça falou, como se ela tivesse sido paga. A moça falou, não, eu estou conhecendo ele hoje. Então, assim, tem umas coisas que são maravilhosas, tem umas coisas que acontecem na constelação, que a gente descobre e que nos trazem muito uma abertura de olhar, né? Uma abertura, uma ampliação da visão em relação à nossa própria vida e as pessoas que estão à nossa volta. As pessoas que estão ali levando a vida junto com a gente, né? Que fazem parte dos nossos sistemas, né, Jorge? Exatamente. Eu costumo dizer nos trabalhos, até a gente tem feito alguns trabalhos que são oficinas de constelação, para poder explicar, né, Jorge? Então, as pessoas chegam e nós, assim, conversamos e vamos passando o que é, porque às vezes em nós pode existir uma certa resistência, um certo preconceito pela falta de conhecimento sobre o assunto. Isso acontece muito comigo, Jorge. Quando eu não conheço um assunto, de repente vem uma resistência, vem uma ideia pré-concebida, até que eu conheça e depois eu começo a me apaixonar, a amar, eu começo a abrir, né, possibilidades para que aquilo chegue na minha vida. Então, eu sinto que o conhecimento, para mim, ele traz muito essa ampliação de consciência. E a intenção das oficinas são essas, né, Jorge? Para que a pessoa possa conhecer do que se trata, se surgem questões, nós respondemos, e depois pode fazer uma escolha para a constelação ou não. Porque só de estar como participante,
aquilo já vai atuando, porque é um campo Sim. morfogenético, Sim, né? sim, Que faz sim. parte, nós fazemos parte desse todo. Uhum. Então, todos nós estamos sendo cuidados, né? Isso é uma coisa que eu acredito que seja bem comum, né? Porque as pessoas, elas têm lá a sua área a sua zona de conforto, né? E Nós de repente, temos, né? todos nós nós. temos, né? A zona de conforto e de repente quando uma coisa nova nos é apresentada, a gente tende a, opa, peraí, mas o que é isso? Você não quer, mas precisa disso, precisa daquilo, não quero entender um pouco mais, e aí, né? Eu acredito que essa ferramenta também, né, das oficinas, são ótimas para isso. Porque você vai lá sem compromisso nenhum, né? Sem uma participação, sem ter uma constelação para acontecer. Isso, né? A gente vai fazer um bate-papo, né? A gente vai tirar dúvidas, a gente vai ter uma aulinha, né? Olha, como é que isso funciona? Como quem que criou isso? Da onde vem isso? Como é que acontece? E aí você vai né, se abrindo e vai conhecendo um pouco mais e vai sentindo em você mesmo se é para você realmente ou não. E você porque decide. a partir da hora que conhece, dá para fazer a escolha, né, Jorge? É uma escolha consciente, né? Não é? Então, eu não fico no achômetro e eu não preciso acreditar, né? É simplesmente ver o que acontece, porque é científico, ninguém tá falando de algo empírico, enfim. É algo comprovado, né? Sim, com certeza, com certeza. Apesar de que algumas vezes nas constelações do Pixies aconteceu de eu ter comentado com a pessoa não deu atenção, e uma hora ou outra deu um estalo assim, e falou, olha, é interessante, eu vou lá. E a pessoa cai de paraquedas. A pessoa entra na constelação, é chamada para representar, né? De repente um baque ali, porque né, dependendo da constelação, ela é muito profunda, então às vezes dá uma assustada, mas a maioria das pessoas que aconteceram isso no Pixies, elas saíram dizendo que foi uma experiência maravilhosa, que foi profunda sim, mas que foi uma experiência maravilhosa, de que trouxe, né, uma abertura de consciência ali, que foi muito bom para ela, né? Mas né, se a gente puder evitar esse tipo de impacto, né? Verdade. Com as oficinas é uma coisa interessante. Só pra gente, quando a gente fala de constelação, para quem nunca ouviu falar, né, Jorge? São sistemas, né, que existem. Por exemplo, eu tenho meu pai e a minha mãe, os meus avós, então pessoas que vieram antes de mim. E todo lugar, por exemplo, aqui na rádio, pessoas que construíram essa rádio e há muito tempo estão, né? Então, existe um sistema no trabalho, no país que a gente vive, enfim. Tudo é rodeado por sistema. E nesse sistema existem alguns nós, né? Alguns emaranhados que não fluem em função de situações que aconteceram em outras gerações lá atrás. E a constelação, ela vem trazer essa conversa com a alma. Ela vem desatar esses nós. Através de uma psicoterapia breve. Sim. Só para, assim, dar uma noção um pouquinho para quem nunca ouviu falar, né, Jorge? Tá. Eu queria aproveitar, convidar as pessoas a entrarem em contato com a gente. Essas oficinas ainda a gente não tem um horário, nem nada, tá? Mas a gente pretende colocar isso, a gente vai fazer a divulgação via, né, Facebook, ou Instagram e tal. Mas você ligando lá pra gente, deixando o seu contato, fica mais fácil de a gente entrar em contato com você e te informar sobre isso, tá? Então, anota o telefone, por favor. 11 96331 3737. Então, repetindo, 11 96331 3737. Eu queria também colocar uma promoção que eu resolvi colocar, já que a gente está aqui num programa estreante, né? A gente está debutando aqui, né? A gente está debutando aqui, tá? Então, para as pessoas que estão nos ouvindo e que queiram participar de uma constelação, queiram conhecer um pouco mais, queiram passar com uma consulta, alguma coisa do tipo, eu vou dar 50% de desconto, tá? Para quem ligar lá e falar que ouviu a gente na rádio, tá bom?
Então, nesse telefone, mais uma vez, 963313737, tá? Se você ligar lá e falar, olha, eu ouvi o Jorge e a Eva na Rádio Mundial, no domingo à tarde e tal, e eu quero meu desconto. Pode exigir que você vai ter seu desconto lá, tá bom? Então, é um precinho bem bacana aí para você poder conhecer, ok? E tem mais uma promoção também que eu queria colocar. A gente tem um e-mail, tá? A gente preparou um e-mail especial para que você conte a tua questão, para que você coloque a sua questão. Fala, eu sou muito tímido e não consigo isso ou aquilo. Ou então, eu quero, eu já tento entrar no relacionamento e não consigo. Todos os relacionamentos que eu faço, que eu consigo, eles são problemáticos, turbulentos, ou né, alguma coisa não dá certo e não vai para frente, alguma coisa do tipo. Ou eu tenho, por exemplo, um problema com compulsão alimentar, né? Alguma com coisa compras, do tipo. alguma doença que me acomete. Minha vida parou, não consigo deslanchar, o que está acontecendo, né? Ou então começo uma situação e não termino. Ou seja, a sua questão. Qual é a sua questão? Então, anota um e-mail, por favor. É jorgevivercomarte@gmail.com. Mais uma vez, jorgevivercomarte, tudo junto, @gmail.com, sem o BR, tá bom? Só .com, tá? Então, você manda um e-mail pra gente, conta a sua questão, tá? A nossa equipe vai dar uma... Estão pedindo para repetir o número aqui, Jorge. Acho que o número do telefone. O número do telefone? Então, vamos lá. 11 96331 3737. 11 96331 3737, ok? O e-mail novamente, jorgevivercomarte@gmail.com, tá bom? Então, assim, as histórias, as questões, mandem para o e-mail, ok? Mandem para o e-mail, a gente vai dar uma avaliada. E eu falei que era uma promoção, né? Então, assim, as histórias que a gente achar que são mais interessantes e que a gente vai conversar com a pessoa, tá? E essa pessoa vai ganhar uma constelação. Uma constelação totalmente gratuita, tá? E assim, lógico, ela não precisa simplesmente colocar lá e ir para a constelação. Ela pode ir para os workshops, ela pode ir para as oficinas, onde a gente vai estar explicando e tudo mais. Aí na hora que ela decidir, tá? Ela faz essa constelação, ok? Ok. E só para a gente dizer aqui, né, Jorge, que esse nosso espaço é em Moema, né? Sim, para falar do espaço. O espaço é um espaço novo, não está funcionando essa semana ainda, só a semana que vem, tá? Ele fica em Moema, é pertinho do shopping e pertinho do metrô Eucalipto, tá? Você entrando em contato pelo telefone, essas informações vão ser dadas para vocês. Aí vocês se programam e a gente pode atender ali a partir da semana que vem, tá bom? Com um pouco mais de atenção, né? Afinal de contas, o espaço está sendo preparado, tá? Está sendo preparado para vocês, ok? Bom, o que a gente estava falando, então... o nosso tempo está acabando, infelizmente. Bom, precisamos encerrar aqui, tá? Nosso tempo acabou. Eu espero, sinceramente, que a gente tenha passado para vocês um pouquinho daquilo que a gente pretende, tá? Que é transformar a vida de todo mundo numa obra de arte, sabe? Numa pintura, numa escultura, onde todo mundo vai olhar para ela e vai achar interessante, né? Isso. Então, a nossa pretensão é essa. Então, ok. Eu gostaria de dizer também que eu quero que vocês fiquem com Deus, que vocês tenham uma boa semana e que a gente possa se falar novamente, a gente possa tá junto novamente a semana que vem, aí com ferramentas novas e falando novamente de constelação. Ok? Um grande abraço. Eu também quero me despedir, agradecer, né? E dizer que nós estamos aqui na rádio aos domingos às 14h30 e nós temos também o nosso Instagram, né? Eva Fluete.
Jorge Pixies. Isso. YouTube, Facebook. A enfim, gente tem todas as ferramentas aí. Estamos aí. E na intenção de servir, né? De compartilhar. E que nós possamos fazer essa obra de arte, construir cada um a sua, mas juntos, né? Porque nós também estamos construindo a nossa. É um grande caminho, Com né? certeza, com certeza. A gente está nessa história toda, a gente... Ok? Muito obrigada. Obrigado. Você acabou de ouvir programa Arte de Viver, com o terapeuta e constelador sistêmico Jorge Vá Ribeiro. Um programa para quem acredita que a vida pode ser uma obra de arte. A música é bem gostosa, né? Obrigado, gente. Obrigada.